Esse é o Encontra Fluxo, um lugar de troca entre pessoas que contam a sua própria história, que inspiram por suas vivências e que imprimem coragem a cada escolha feita diariamente. Eu sou Geice Araújo, psicóloga da existência, pesquisadora da mente e curiosa por natureza. Senta, pega um café e vem se encontrar com ideias, insights e universos diferentes. É um prazer ter você aqui com a gente. Espero que tenhamos um bom encontro. Hoje, no Encontra Fluxo, meu encontro é com Carol Nóbrega. Essa mulher, mãe, amiga, profissional, que atravessou momentos de dores inimagináveis e que hoje traz pra gente um pouco da sua história. Nessa conversa, a gente falou sobre temas sensíveis, como perda, luto, temas que mobilizam muitas mulheres, como maternidade. Falamos também sobre amizade, sobre amor. Falamos também sobre modos de ser e estar no mundo, sobre vida saudável, sobre nutrição, sobre meditação. Nesse encontro, eu ouço na voz de Carol muito sobre como que o luto, ainda presente na sua existência, afinal ele não deixa de existir. Ele vai se transformando a partir da perda. E esse luto que atravessa seus dias não a paralisa. E a maternidade parece ser essa força propulsora que faz com que ela levante todos os dias, apesar das dores, apesar dos desejos, apesar dos medos. Ela que protege, ela que ensina, ela que educa duas crianças no mundo em meio a tantas adversidades. Carol traz nesse episódio a representação de coragem em ato. A representação de que não é sobre o que aconteceu com ela, mas sobre o que ela fez com o que aconteceu com ela e que continua fazendo todos os dias. Espero que você ouça de coração aberto, que traga muita gentileza, abertura, curiosidade, como quem encontra um diferente, um novo universo e se interessa em saber mais. Com vocês, Carol Nóbrega. Bom encontro. Somos tantas, somos muitas, e nesses múltiplos papéis vamos compondo a nossa história, fazendo arranjos, costurando tempo e encontrando espaço para cada uma das nossas versões. Nesse caminho de ser, nos deparamos com conquistas, nos encontramos com perdas que trazem dores muitas vezes inimagináveis. Reconhecemos também a força do vínculo genuíno e o poder da vontade de viver não só por nós, mas pelos que dependem de nós. Nessa jornada de ser gente, desconstruímos identidades, habitamos vazios e aprendemos sobre partes de nós que só grandes dores são capazes de mostrar. A nutrição da alma vai sendo descoberta em diferentes fontes, e hoje eu tenho a honra de estar com ela, que ensina a tantos, me ensina tanto, não só como nutrir o corpo, mas como construir uma vida que a gente pode se orgulhar dela. Carol Nóbrega é mulher, mãe de dois, nordestina, corredora de rua, atleta de crossfit, amiga que puxa a orelha e nutricionista esportiva que ajuda tanta gente nessa vida. Carol, seja muito bem-vinda ao Encontra Fluxo e quero saber como é que você chega hoje. Eu amei essa apresentação. Não esperava só uma pessoa tão próxima como você para fazer uma apresentação assim. Eu chego para somar, que eu possa somar, que eu possa ser um meio, que eu possa acrescentar aí para trazer mais reflexões e que a gente possa, como você falou, nutrir não só o corpo, como a alma, nossas intenções nesse mundo e aí melhorarmos nessa Uhum. passagem. E eu queria, né, antes da gente entrar na nossa conversa de hoje, nesse encontro, no Encontro Fluxo, que você nos contasse um pouquinho sobre você, contasse um pouquinho sobre a sua história, o que é que trouxe você
até aqui, aonde você está hoje. Então, aquilo que vem à sua mente, a primeira coisa que vem, se você fosse me contar da sua história, o que que você contaria? Vamos lá, eu tenho meus 42 anos. Eu costumo dizer que hoje parece, hoje não. Quando aos 40 anos eu digo que o livro parece que virou a metade para o final. Do início para a metade, você, quando é criança, você tem um aninho ali de vida que passa como parece que passou 15 anos, né? E depois um ano é super rápido, você nem vê passar direito. E de 40 para frente, agora a gente está na decadência. Daqui a pouco a gente volta a sentir que um ano tem 15 quando a gente for envelhecendo, e já está muito, contei muita história. Eu sou nutricionista, caçula de uma família, na verdade, caçula da primeira família dos meus pais juntos. Hoje eu tenho mais uma irmã mais nova que eu. Enfim, casei, tenho dois filhos, viuvei as crianças tinham exatamente 3 anos, Antônio 1 ano, eu exatamente 35 anos, e com aquele buraco na família, naquela história, naquele sonho que a gente tem. É, porém, nunca foi a bandeira que eu quis levantar. A minha bandeira sempre foi de servir, de mudar vidas, de transformar, de ser digamos que um meio para ajudar pessoas a melhorar na qualidade de vida. E nunca foi só nutrição. Sempre meu trabalho, ele envolve muitas coisas ao redor. E diante de tantas histórias e tantas pegadas que eu dei e passei e sofri, Uhum. e fui feliz também, óbvio. E hoje eu acho que eu consigo, de uma forma mais sensível, alcançar esses objetivos com outras pessoas. E assim se transforma Carol Nóbrega hoje. Uhum. E é tão bonito te ouvir, né? Porque a gente passa nessa existência por tantas coisas, por tantas perdas, por tantas conquistas, por tantos encontros, e isso vai nos compondo, isso vai fazendo com que a gente vá expandindo o nosso ser e expandindo o nosso repertório e se descobrindo de forma diferente, né? Então, você, enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto parceira, enquanto uma pessoa que perdeu alguém muito, muito importante na vida, enquanto nutricionista, enquanto essa amiga que ensina tanto, né? E vai se transformando. A gente se conheceu há, quando foi? 2018, 2018, 2019, exatamente no ano dessa transformação. no ano da E enquanto, transformação. enquanto eu procurava Monja Coen. Exatamente. Então, acho que a gente pode dar uma pincelada nessa história, né? Eu tinha É, acabado de voltar do Canadá. E estava acontecendo, isso foi acho que agosto por aí, de 2018. E aí a gente se encontrou numa palestra da na Monja fila Coen. da palestra, Na a gente fila da foi. palestra. É, Isso. Que um amigo em comum nos apresentou. E eu sou seguidora, né, de muitos profissionais e de muitas pessoas que trabalham e que falam sobre o budismo. Carol, ela estava ali se encontrando com o que estava acontecendo, tentando compreender, né, Carol, o que estava uhum, acontecendo naquela nova vida que teve um ciclo que se encerrou e um novo ciclo que começou. E aí a gente se encontrou nessa palestra que foi muito auspiciosa para nós duas e é. abriu um campo não só de amizade e também um campo profissional. E a gente começou a trabalhar juntas, né? E a gente criou E eu acho juntas. que mais do que isso, a gente começou a servir uma para a outra juntas, porque naquele momento, enquanto a gente trabalhava, você me servia, a sua presença, o que você falava, naquele momento a gente usava para o programa Zero Açúcar, que fala tanto sobre emoções. Açúcar é um instrumento que as pessoas usam tanto para emoções, para suprir necessidades muito
dopamina, de prazer, de emoções, e na hora a gente juntou o trabalho da nutrição com a mente, o espírito e etc. E, ao mesmo tempo, aquilo tudo somava até mim, né? Aquela pessoa estava precisando tanto. E aí a gente foi casando tanto a minha necessidade, como também levar esse outro lado da necessidade de levar a, a ajuda. E então foi bem bacana esse nosso encontro. E detalhe, né? A palestra a gente não gostou. Lembra da palestra Exatamente. quando Eu serviu de lembro. fato para a gente se conhecer, eu acho. Exato, exato. Eu lembro que eu fiquei muito surpresa com aquela palestra e a gente saiu, assim, com algumas críticas que a gente Uhum, viu acontecer ali, da forma como estava sendo tratado alguns assuntos. E sim, foi um encontro que mudou o fluxo de muita coisa, né? Esse nosso encontro, é, Carol, para mim, é uma inspiração de mulher, de empresária, de mãe, de pessoa. E estar junto com você, Carol, por tanto tempo, né? E trabalhar junto com você, eu aprendi demais. E a gente foi trocando, né, ao longo desses anos e estamos juntas mesmo distantes. Não à isso. toa estamos aqui agora, né? E e falando nisso, assim, como é? Acho que é a pergunta de milhões Ah, e que eu quero também desromantizar, tá? tá. Então, Carol é super ativa no Instagram, Carol é super ativa nas redes, é, é empresária, né? Tem o seu consultório que atende pessoas como nutricionista, é mãe, é atleta. Como é que é dar conta de tudo isso, Carol? Mãe, empresária, mulher, amiga, como é que dá conta? É, a gente escuta tanto falar sobre dar conta de tantas obrigações na vida, mas no final a gente escuta aquele clichêzinho, mas eu não dou conta. E de fato, Uhum, não dou conta de tudo. De fato, a gente vai, entre multitarefas, aprendendo a equilibrar os pratos prioritários. E eu acho que sempre tem um porquê no meio de tudo isso. E o porquê vale toda essa correria. O porquê vale tudo que a necessidade nos leva. Não dá para, quer dizer, não é que não dá, não deve, enfim, mas ficar parada seria muito pior. Então, na hora que eu tenho um porquê, que são os meus filhos, que é a minha família, porque não é só eles, é todo mundo, desde que eu trabalho, tudo, na verdade, é assim, quando você tem uma teia na sua família, na hora que acontece algo com você, respinga sempre nos mais próximos. E na hora que você tem duas crianças que dependem de você, todo mundo espera de apoio seu, que você vá à luta, que você possa fazer, mas todo mundo sabe que é muito difícil. E na hora que eu caio, cai primeiro eles, que são os motivos principais da minha vida, da minha trajetória, e caem também as pessoas que teriam que suprir meu papel. E isso é muito difícil. Então, na hora que a gente tem um porquê, a gente levanta como uma leoa e vai dando prioridade aos pratos principais. E meus pratos principais envolvem a minha estabilidade de mente, que é a paz. E a paz eu preciso trabalhar, que eu preciso sustentar os meninos, educá-los, eu preciso ter uma tranquilidade no meu lar, isso é fundamental. E na hora que eu vou trabalhar, e eu trabalho com amor, e eu trabalho servindo diante de tudo que eu passei, eu me sinto muito mais forte, porque mesmo com tudo que eu passei, eu consigo fazer o bem à frente. E mais ainda, aí vem a vida de atleta, é, de buscar realmente uma qualidade de vida também como mulher. O atleta e o saudável envolve disposição, envolve dopamina, envolve extravasar, envolve muitos outros fatores, porque como eu trabalho como nutricionista, ainda tenho que pensar na minha questão física. Não posso estar além
devo estar no sentido de peso, de disposição e tudo. Então, eu tenho que trabalhar comigo também. Então, assim, eu saio para trabalhar, para servir o outro, mas eu me beneficio. E aí, com isso, Uhum. eu vivencio e levo para o meu paciente, para que ele entenda que o caminho está por aí. E tão importante falar disso, né? Porque o que você está me dizendo é que sim, tem um porquê muito maior que você, que diante de tudo que aconteceu na sua vida e acontece na sua vida, tem dois seres ali, são seus É, filhos, que precisam de você e precisam que você esteja disponível. Às vezes bem, às vezes não tão bem assim, mas que eu ouço na tua fala também o reconhecimento da importância do cuidar de si. De entender quais são as estratégias que eu tenho para que eu consiga sustentar o que eu preciso sustentar, né? O que eu tenho que dar conta. E aí, né, seja atividade física, seja uns amigos, porque você também tem um vínculo muito forte com os amigos, né? Seja acessar a rede de apoio no momento em que você precisa, mas cuidar de você e estar na sua paz, ou cuidar do seu corpo e também da sua mente, vem como uma condição primeira para que você possa cuidar do outro. Seja seus filhos, sua família, seus amigos, seus pacientes, né? E eu acho que a gente acaba se perdendo muitas vezes nesse mundo muito acelerado, de querer dar conta de tudo, por isso que eu perguntei, como é que dá conta? Não dá conta. Eu dou conta porque aquilo é muito importante para mim, é muito maior que eu, e eu vou me virando sabendo que eu preciso me cuidar, porque se eu não me cuidar, eu não consigo dar conta dentro do que, né, a minha rotina se apresenta. é E como se fosse assim, o nível de esforço é muito, talvez, maior do que se tudo tivesse sido mundo fantástico, mundo feliz, né, tudo muito legal. Então, é um esforço muito maior para dar conta do que eu daria se tudo tivesse muito tranquilo, né? Então, hoje eu sinto isso. Ai, Carol, você dá conta e tudo. Parece que eu dou conta, mas na verdade eu estou equilibrando pratos, um cai aqui, outro não. Mas talvez se tudo tivesse bem, essa mesma força que eu demando para dar do básico, ela talvez me levasse muito além como profissional e etc. Mas enfim, eu acho que nada acontece por acaso, essa nossa vida é como ela está tendo que ser. Então, se eu estou com ela na situação, é não olhar e não perguntar tantos porquês e sustentando, né? Uhum, E uma coisa que você falou é de cuidar de si. Na pandemia, logo depois, foi 2018 que eu vi, a gente sempre vai falar sobre esse fato, que eu tinha os 35 anos, como eu falei, como meu livro virou a página, meiou o livro, não sei quantos anos eu vou viver, mas de agora em diante eu tenho uma nova Carol, uma nova história, e vamos ver o que é que vai dar. E aí, infelizmente, foi marcado por essa tragédia, por esse corte de sonhos e etc. Então, quando acontece uma perda muito grande de um pai, de um marido, né, e duas crianças muito pequenas e a questão financeira completamente bagunçada e você no auge, porque eu estava no auge do meu trabalho, no sentido de o mundo digital ainda era muito pequeno e aí eu estava trabalhando já nele, então acabava que eu tinha um local de destaque ali. Então foi tudo isso junto, uma cidade pequena, né? Porque Natal é uma cidade pequena. E quando tudo isso aconteceu, cuidar de mim e ficar me sentindo sem ar e buscar várias estratégias para cuidar de mim e conseguir ajudar o outro, foi fato. E você, Jace, com o seu trabalho e tudo, foi um deles, um dessas estratégias que eu dizia que era meu oxigênio. Eu lembro que quando eu fui, inicialmente, fui logo numa terapia, né, que eu faço até hoje. E aí, quando eu saí da terapia, eu disse, não vai dar certo, só isso não dá, é muito pouco. E aí eu voltei, raciocinei, etc., e disse, eu preciso de outras estratégias, eu preciso, porque toda hora eu estou sem ar, como se eu estivesse, né, precisando daquele oxigênio para resolver algumas incertezas, angústias, medos e etc. E aí eu saí buscando livro, podcasts, aí entrou você com sua meditação, trabalhei muito meditação, conheci esse mundo que eu era
se hoje eu sou agitada, eu era extremamente agitada naquela época. E eu não sabia como me silenciar. E eu, depois, na hora da dor, da necessidade, a gente aprende e vê Uhum. como realmente é importante. Deus, claro, acima de tudo, me, me juntei mais e fui procurando diversas outras. Algumas ficaram, outras não. Outras a gente fica mais um tempo, depois solta e assim vai. E aí veio a pandemia em 2020. E aí foi o terror para muita gente e muita gente ficou sem ar. Muita gente ficou uma dificuldade muito grande. Eu digo, eita, agora parece que eu não estou só. Agora a gente tem um mundo passando por uma dificuldade que, de uma certa forma, eu tinha passado sozinho, principalmente aos finais de semana. Porque quando você está na semana, você está trabalhando. Eu sempre trabalho com muita gente, me envolvo muito, mas nos finais de semana é mais a família, principalmente quando você tem criança. E aí, nos finais de semana, eu olhava e sentia mais a Carol que passou pelo que passou. E ali era tenso. Chegar na segunda-feira, para mim, era um dia muito mais feliz, porque eu conseguia normalizar no meio do caos, né? E aí, quando chegou a pandemia, as pessoas estavam passando por aquilo que eu dizia, agora elas vão precisar buscar esse oxigênio, seja do modo literal, seria o Covid em termos de doença respiratória, ou seja, do modo emocional e trabalhar isso. Foi tanto que a gente fez o Zero Açúcar naquela época e foi a turma absurda de gente. Mas Uhum. eram as pessoas buscando não só ficar sem açúcar, mas esse trabalho da meditação, do emocional junto. O quanto que, ao passar por situações desafiadoras, como uma perda de um parceiro, que foi o que aconteceu lá em 2018, né, quando você diz que a página, o seu livro virou e você está começando começou um novo ciclo, e a gente se dá conta que a gente precisa de ajuda. A gente precisa de ajuda de algum modo. E quais são as estratégias ou ajudas que me servem, que funcionam para mim naquele momento, né? Naquele momento, pelo que nos falou aqui, teve a terapia, teve rede de apoio, meditação entrou com isso. E a pandemia também foi um momento em que, particularmente eu, enquanto professora de mindfulness, enquanto terapeuta, as pessoas começaram a me acessar. Havia um desespero no ar, né? Eu me Havia um lembro disso. desespero, assim, as pessoas estavam desesperadas porque não sabiam lidar com o silêncio, não sabiam lidar com a ansiedade, não sabiam lidar com o medo, a insegurança, porque foi muito assustador, né? E a gente, enquanto coletivo, foi um trauma que a gente está carregando e vai carregar ainda por muitos anos, porque lidar com algo tão inesperado, com um desconhecido que estava ameaçando a nossa existência, que cortou tantos vínculos e trouxe tantas perdas, é difícil pra caramba, né? É É. difícil pra caramba. Então eu me recordo o quanto que eu percebi isso. Eu falei, nossa, eu também preciso me cuidar para poder cuidar das outras pessoas, porque é, eu me recordo também que eu precisei desligar meu celular um tempo, porque era tanta mensagem. Eram pessoas, empresas que queriam que eu falasse sobre fórmulas mágicas para atravessar a pandemia e que não existe isso. E aí eu entendi que tá, né? Esse recurso ele é importante, mas que para que eu consiga colocar isso no mundo, eu preciso estar muito bem ancorada, muito bem centrada para poder promover cuidado. Então, as perdas, os momentos de desconhecido trazem muito isso, né? Fazem com que a gente se mobilize de outro modo. E essa perda que aconteceu lá em 2018, Carol, eu queria te perguntar uma coisa. É, como é que você acha que atravessar o luto, né, da perda do seu parceiro na época mudou a sua forma de enxergar o mundo, ou enxergar o tempo, ou enxergar a vida? Eu acho que mudou muito, mudou muito. Eu acho que tornou a visão da vida muito mais profunda. As relações, elas têm que ser mais, é, digamos, verdadeiras, sensibilidades. Isso tudo é uma forma de ver a vida diferente. Inclusive ao ponto de sentir que as conexões com pessoas, depois de tudo que eu passei do nível de dor, você sente que funcionam melhor com pessoas que se conectam com a vida com esse outro olhar, né? Primeiro que a vida ela vira.
de uma hora para outra, você não sabe exatamente nada sobre o fim dela, sobre o que você pode passar, sobre o que é sólido e o que não é. Qualquer hora do seu dia, tudo pode se transformar. Então, você agora pode não ser mais nada, não é isso? Amanhã, enfim, amanhã você não sabe. Então, essa do viver, da essência, do saber o que é importante levar para essa vida, as vivências. Eu acho que hoje eu sou completamente diferente. Sempre gostei muito dessa pegada mais profunda, de buscar bem-estar, de não ser apegada a bens materiais, etc. E aí, com essa transformação, eu acho que me tornou muito mais sensível nesse quesito. E as relações hoje, elas vão se conectando de acordo com isso, né? Então, assim, eu costumo dizer, Geis, depois da pandemia, mas de um modo geral, com esse mundo que a gente está vivendo, muito fragmentado com a internet, muito de informações que chegam absurdamente rápidas e em grande demanda, que está todo mundo difícil de administrar emocionalmente, né? E a gente está muito fragmentado, mas a gestão de energia vai ser a base para as pessoas se organizarem mais, para quem quiser ficar mais organizado ainda, para viver esse mundo que a gente está vivendo. Então, hoje, o que me dá muito essa visão é gestão de energia, onde é que eu me coloco, com quem que eu me coloco, até onde eu posso ir, porque quando a gente trabalha com gente, a gente não escolhe muito como essa pessoa vai chegar até a gente. Então, se essa Uhum. pessoa não tem dores, se ela não ainda não consegue ter essa visão da vida como você teve, tudo bem. E você vai ajudá-la, tudo normal, mas vem chegando muita gente. E aí você vai Uhum. gerir sua energia até que ponto você entra aqui, até que ponto você não te cabe. E a visão para a vida é isso, que a vida é muito mais do que a gente vê com esses olhos e toca. Eu acho que tornou tudo muito mais sensível e tudo muito mais profundo. Então, mudou, transformou muito. Sim, e esse encontro com a finitude, né, que nos mostra que como que é frágil a vida, quão vulnerável nós somos, né, que, como você colocou, uma hora é, outra hora passa a não ser. Uma hora a gente está, outra hora talvez a gente não tá mais. E isso me recorda, e eu falo muito isso nas minhas práticas, nos meus atendimentos também, como que a impermanência é parte da natureza da nossa existência, porque a gente tenta olhar para as coisas, para as relações, para os títulos, para as pessoas, para a vida como se fosse algo que é permanente ou que é para sempre, mas não é. E a impermanência, a mudança, ela está sempre acontecendo. A vida ela está acontecendo nesse fluxo, que é um Hum, fluxo que ele vai mudando, que é um fluxo que ele muda de trajetória e muda de direção a partir das situações, dos encontros, do que acontece conosco. E apreciar essa mudança e essa impermanência é uma arte. É realmente uma arte, porque a tentativa que nós temos, né, enquanto ser humano, de controlar as coisas ou de saber o que vai acontecer e de planejar e querer que a coisa saia como planejado, isso nos dá um senso de segurança e nós gostamos desse senso de segurança, afinal de contas, nosso cérebro está aí tentando prever situações o tempo todo, para que a gente possa sobreviver, para que a gente possa crescer, reproduzir, ganhar dinheiro, enfim, realizar tudo que a gente quer realizar. Mas no fim das contas, a pandemia para mim também foi uma amostra de que não controlamos, que uma hora é, outra hora não é. Naquela época, para mim, foi. Eu tinha acabado de alugar uma sala e ia começar um estúdio, né, de meditação. E a inauguração ia ser 16 de fevereiro, de março. Não, ia ser 20 de março. E 16 de março fechou tudo. E eu é, tinha acabado de fazer aquele super investimento e ia abrir uma coisa presencial. E aí eu entendi, bom, tá, eu não vou poder atender presencial, né? Porque, enfim, não dá. E a gente ficou aí um ano, praticamente um ano e meio. Eu
particularmente, fiquei mais ou menos um ano e meio, sem fazer grupos maiores por conta, né, do isolamento físico, social que a gente teve. Mas isso me abriu outras portas. E aí me trouxe para o movimento remoto, online, que é onde eu me encontro hoje. E no momento em que a gente se encontra com essas situações mais imprevisíveis, isso nos dá possibilidades, se a gente estiver também disponível para enxergar essas possibilidades, de viver de um modo diferente. E é o que você me diz quando você diz que hoje você é uma pessoa completamente diferente. E que É, os vínculos e que aproveitar o hoje, aproveitar o agora é algo que faz muito mais parte e muito mais sentido da tua rotina do que antes, né? Do que antes, porque é isso, você começou a enxergar a impermanência em ato, né? é. E isso, puxando para o meu trabalho, me mostra como, quando eu atendo o paciente, que hoje a gente vê uma infinidade de pessoas buscando a estética acima de tudo, a estética sem medo do que é o amanhã. E os o uso de medicações de maneira indiscriminada estão aumentando, o uso de hormônios e as pessoas desesperadas no que elas veem no espelho ou no que elas vão mostrar para outras pessoas. Então, assim, quando eu trabalho com emagrecimento, com mulheres que têm muitas emoções, com essa vivência que eu tenho hoje, eu costumo conectar com essa paciente aonde ela está e o que ela precisa mudar em comportamentos e hábitos e olhares e para que ela chegue a um bem-estar independente daquele corpo todo manipulado, e ela se sinta bem, muito mais do que somente uma briga por um espelho, por uma competição de beleza, né? Então, assim, é junção de vivências que fazem com que você leve ao seu trabalho uns diferenciais, né? Uhum. E eu consigo muito. Toda semana tem um paciente que chora na minha sala, que se emociona. Toda semana eu recebo algum depoimento genuíno de uma forma que me toca mais, porque aquilo que eu trabalhei mudou o estilo de vida, que mudou as emoções, que ajudou a pessoa a viver diferente, né? Então, assim, é, lidar com essa vida mais profunda me torna uma profissional que olha diferente para o que muda o contexto alimentar e de exercícios e de hábitos dessas pessoas. Com certeza, te torna muito mais empática, né? Isso, E você consegue enxergar o ser humano como um todo, porque não é só um corpo. é, É uma vida. É uma vida que muitas vezes está dando conta de várias outras vidas. É uma ontem eu, vida, né, que a isso, gente dá conta de tantas faces de nós, de tantas funções que a gente cumpre, e precisa ter um olhar que seja personalizado, ter um cuidado que seja empático, né? A sua consulta, eu como paciente, né, porque somos amigas, pacientes, parceiras de trabalho, é assim, aqui é desse jeito. É uma consulta que vai, é terapêutico, porque a é gente fala sobre tudo, né? Então, sim, pessoas choram, pessoas se alegram, pessoas ficam felizes, e tem muita necessidade de você, né, enquanto profissional, enquanto mulher, enquanto pessoa, ter essa profundidade e essa sensibilidade para poder sustentar, manejar aquela relação ali e entregar um plano alimentar, que faça sentido para a pessoa, né? E às vezes não é sobre o plano alimentar em si, mas o empoderamento, eu sei que essa palavra às vezes tem conotações diferentes, mas o empoderamento da pessoa para ela entender que ela consegue comer bem, que ela consegue mudar o corpo, que ela consegue mudar hábitos, basta tentar organizar a rotina de modo que faça sentido para ela e que seja possível para ela, né? isso mesmo. Nesse mundo de hoje, em busca dessa estética desenfreada, a gente tem aí uma média de gasto, seja com medicações, etc., de R$ 1.500, 1.200, R$ 1.000 mensais. E eu conversava com uma paciente esses dias e ela dizia que gastava em torno disso mais com personal, com assessoria de corrida, com esse estilo de vida que mudou a vida dela. E essa paciente, eu vi ela numa fase muito ruim emocionalmente,
né? Que eu tenho uma proximidade hoje, não tão como amiga, mas vi. E quando eu a vi correndo de manhã, detalhe, não é pela corrida, que eu sempre brinco que eu não gosto tanto, é um dos esportes que me faz mais sofrer, não é, é pelo bem-estar, pela mudança de estilo de vida que ela teve. E tipo assim, ela gasta isso mensal e ela trouxe um benefício que salvou, eu tenho certeza, salvou aquela vida de um problema emocional muito maior. E detalhe também, ela levou o pai dela, que já é um idoso, já foi atleta, por causa de uma queda de uma bicicleta, ele era ciclista profissional, ele ficou traumatizado de atividade de rua. E quando eu a vi correndo com o pai, totalmente grisalho, correndo junto, e eu, meu Deus. Então, assim, são esses detalhes que você conquista para mudar um estilo de vida e ver uma pessoa totalmente mais livre com relação à vontade de comer algo que é muito gostoso, vontade daquela energia que o açúcar dá por causa de uma gestão de emoções, gestão de energia que ela tem hoje. E graças a Deus por ter conseguido profissionais também, que não só eu estou com ela, como o profissional da educação física, da assessoria de corrida e diversos outros, que faz com que a pessoa mude e seja muito mais saudável fisicamente e emocionalmente. Eu costumo dizer que é como a coisa, o hábito, a pessoa, a situação, o lugar te faz sentir, né? Então, quando a gente fala de corrida, de musculação, é, musculação é chato pra caramba fazer. Corrida nem sempre a gente tá afim de sair. Eu, quando eu tava, né, correndo cedinho de manhã, eu não sou uma pessoa que acorda de manhã achando o dia lindo. Eu quero é continuar dormindo. Mas, no momento, na época da vida que eu estava correndo de manhã cedinho, era o único horário possível para mim, né? Então, se eu não fosse aquele horário, eu não iria depois. Então, não era pela corrida em si, realmente. Era, primeiro, por que que eu estava fazendo aquilo? E eu tinha os meus motivos, né, para correr e treinar para meia maratona e tudo mais, mas principalmente porque aquilo me fazia um bem danado depois. Me fazia Uhum. sentir bem, me fazia sentir orgulhosa. E também arrastei meu pai para a corrida. Meu pai fez 10 quilômetros da PRF em 2023 comigo. Lembro. E é isso, o exemplo arrasta, né? Não adianta a gente falar. O que que a gente faz inspira as pessoas. O que que a gente faz, o outro, né, serve como exemplo para que as pessoas possam seguir, de certo modo. Então, é, o que que nos faz sentir, ou como nos faz sentir isso que a gente resolve fazer, é o que pode servir de motivação para continuar fazendo. Se a gente for olhar até para a parte de pesquisa, é muito mais fácil você continuar fazendo algo quando você tem um afeto positivo, quando você gosta daquilo, ou quando você sente que você tem algum tipo de ação sobre aquilo, ou seja, eu vou selecionar aqui a minha carga para levantar nesse tipo de exercício na academia, ou eu vou escolher hoje, eu vou correr, sei lá, 3 quilômetros ao invés de correr 7. Quando você tem essa agência, tem você está decidindo as coisas e eu gosto de fazer isso, a probabilidade de eu continuar fazendo é muito maior do que Uhum. se eu simplesmente faço por obrigação ou se eu não gosto mesmo de fazer aquilo. Como penitência, né, que eu falo, diz, nossa, você vai treinar porque você comeu muito. Isso não vai te dar prazer, isso é uma penitência porque você comeu muito. Agora você vai treinar porque isso te dá uma postura melhor. Você de repente registra esse exercício, seja a corrida, seja a musculação, e de repente você foi melhor hoje do que ontem. Você está vendo uma melhora naquilo que você foi buscar. Seu humor melhorou. Tudo isso faz com que você vá ficando, né? Então, assim, são hábitos mesmo, é um passinho de cada vez, mas que no final vai te salvando e vai te desviando do que é errado, né? Porque Uhum. assim, ai, Carol, mais um docinho, não sei o que, não quer dizer que eu não coma, não quer dizer que eu não acho gostoso, pelo contrário, eu vivi 35 anos amando doce. Não é que eu não goste, mas hoje eu amo, porém eu sei que há um problema maior que ele me traz. Então, eu vou gerir minhas emoções, meus hábitos, para que diminua a minha vulnerabilidade para cair naquilo que não me leva para um bem-estar maior. É igual, por exemplo, bebida.
Você vai para um casamento de uma grande amiga. Infelizmente, eu não pude ir no seu. Oh. Coisa tão perto, né? Mas você vai para um casamento de uma grande amiga. Se eu tivesse ido, com certeza a gente beberia, se A divertiria e gente teve tal. caipirinha no casamento, Olha ó. aí. E talvez eu tivesse o dia seguinte sofrido, no sentido de sensações, de qualidade de vida e tudo. Embora hoje eu tenha toda uma gestão para esse tipo de ocasião, para poder beber e não sentir tanto o peso depois. Mas é eventual e você sabe que aquele mal-estar ali faz, nossa, que é aquele prazer, mas hoje veio a conta, né? Só que ali é muito eventual, o casamento de uma amiga. Agora, imagina o doce, o açúcar, o bolinho no trabalho, a emoção de todo dia ser um dia difícil, né? E aí você, um dia pesado, então, aí você vai cedendo, 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 quando você vê todo dia, vira sua boia para você sentir ali, altos e baixos, o baixo da vida e o alto daquele prazer que aquele alimento dá. E aí, como ele é muito mais fácil do que o casamento da minha amiga, que ela vai fazer festa todos os dias, então o que é que acontece? Eu vou mais vezes aquele caminho, para que eu não caia tanto nesse abismo, digamos assim, nesse gatilhozinho, onde eu não mordo nessa isca, eu tenho que ir gerindo outras emoções, outras sensações e fazendo bem a mim, né? Que é muito bom. E em termos de saúde física e mental, que aí são as emoções, o exercício e as amizades, e a gestão de energia de modo geral. E a meditação, que a senhorita me ensinou. É, a meditação é importante, né? Então, que você está me dizendo, Carol, que é uma coisa que eu também compartilho dessa visão, é que a forma como a gente se alimenta, ou a forma como a gente se relaciona com o alimento, reflete também o que a gente está passando na vida e a forma como a gente se relaciona com coisas da vida, né? Então, no nosso trabalho juntas, a gente usou a meditação como uma ferramenta para a gente perceber as urgências, para a gente perceber a ansiedade, como é que é essa ansiedade, a tendência que a gente tem de ir buscar um docinho ali em determinado momento do dia, ou quando a gente tem um dia estressante, que chega em casa, está querendo se recompensar de alguma forma, e aí vai para aquela recompensa imediata. E ter consciência desses passos é tão importante, porque aí a gente passa a ter escolha. Se eu não tenho escolha, eu vou recair naquele hábito que ele foi sendo formado e fortalecido por tantos anos e por tanto tempo. Então, quando a gente começa a prestar mais atenção, quando você fala de gestão, né? Gestão de emoção, gestão de tempo, gestão de atenção, também tão importante, porque a gente nesse mundo disperso, cheio de informações, acelerado do jeito que está, a nossa atenção completamente fragmentada, a nossa atenção em vários lugares, então a gente não está percebendo o que é que meu corpo está dizendo. Será que isso é fome? Fome física mesmo? Meu corpo está precisando de energia? Será que essa vontade, esse desejo está vindo de um outro lugar e não necessariamente de uma necessidade corporal? Então, prestar atenção para a gente ter escolhas e fazer escolhas mais conscientes. Vou comer um doce? Vou, mas se eu comer esse doce aqui, eu vou comer aquele devagarzinho, prestando atenção, ver como é que é até a urgência que às vezes surge de comer muito rapidamente, né? Um dos exercícios que a gente faz no Zero no Açúcar e também nos grupos de mindfulness é o exercício da uva passa. Uhum, E a uva passa, assim, ninguém dá nada por uma uva passa. E aí a tendência, várias vezes, várias pessoas em momentos distintos, em turmas diferentes, eu entregava assim um potinho com uva passa, a pessoa já estava comendo de monte, assim, coloca assim na boca, já está comendo tudo, engole sem nem mastigar. E aí a gente começa a chamar a atenção, não, peraí, vamos comer aqui devagarzinho. E aí pega uma uva passa, vai olhar, vai cheirar, vai comer devagar para perceber a velocidade das coisas, como a velocidade das coisas muda a experiência daquilo. E aí a uva passa a ter uma nova conotação, uma nova experiência. E aí a gente ouviu, nossa, eu nem percebi que eu coloquei aqui 4 uvas na minha boca de uma vez. Tá tão automático, tá tão rápido que só foi.
Ou eu achava que eu não gostava, porque eu associo isso a, sei lá, panetone, e eu não gosto de panetone. Veja como memória, emoção, situações começam a se conectar e a associação disso pode fazer com que a gente faça escolhas de, não vou comer isso porque eu não gosto. Mas, se eu me coloco diante dessa experiência de uma outra forma, de forma mais consciente, mais aberta, mais intencional, pode ser que eu me surpreenda, né? Isso é verdade com a uva passa, isso é verdade com o chocolate, isso é verdade com a Coca-Cola, isso é verdade também com pessoas, isso é verdade com a vida. E nesses fluxos que a gente está vivendo na vida, né, cada vez mais acelerado, a gente vai deixando de experimentar os momentos por conta dessa velocidade, desse automatismo, pensando no que vai vir depois. Então, eu vejo que sim, a alimentação se relaciona, se é como se fosse um espelho correspondente a como a gente também lida com coisas da vida. Você vê isso no consultório também, Carol? Veja, veja, eu costumo dizer eu até falo assim com os pacientes, você vai tateando. Eu uso essa expressão e faço esse gesto com as mãos para que ele vá se tateando e se conhecendo onde ele vai se identificando melhor em se sentir bem e aquilo aliviar algumas outras necessidades, né? Eu digo que quando você fala da atenção que a gente tem que ter, e eu puxo essa atenção para o autoconhecimento, né? Por exemplo, tem gente que gosta mais de uma atividade física em grupo, já tem gente que se identifica com uma mais sozinha, gente que gosta mais de doce, gente que gosta mais de salgado, gente que comeu menos uma refeição anterior e por isso chegou com muita vontade de açúcares e massas na próxima e ela não se dá conta disso. Então, eu tenho que falar sobre essa questão do autoconhecimento, da atenção. E tudo isso que a gente está falando aqui, eu acho que, Carol, eu acho que eu nem dou conta que algumas pessoas falam, Carol, você inspira e tal, porque eu vou. Eu vou e eu vou seguindo, é como a gente estava falando, equilibrando meus pratinhos, por quem, né? O porquê, que no caso o meu vai para o porquê, que são as crianças, e eu sempre bati, eu lembro de dizer isso no início da minha terapia, e eu repito até hoje, que eu disse, eu não quero levantar essa bandeira da minha vida como a tragédia, a vítima de um problema que aconteceu na vida. Quero levantar a bandeira de viver muito bem, meus filhos têm direito de ter uma mãe feliz e ter uma família feliz, e a gente pode estar atravessando uma floresta escura, cheia de medos, mas eu vou estar cantando para eles na frente, para que eles não percebam que ali é perigoso e mesmo que eu tenha alguns medos, a ingenuidade deles ali, aquela coisa mais doce, também me faz até esquecer os perigos. É como se fosse também uma gestão minha de autoconhecimento para que eu passe pelas florestas perigosas, pelos momentos difíceis na vida. E quando eu tenho isso, eu tenho depois de o quê? Vai fazer 7 anos, tudo aconteceu, são 6 anos e pouco, um autoconhecimento, onde eu fui sentindo, ó, isso aqui me torna mais confortável, isso aqui não me torna, isso aqui deixa o ambiente mais calmo, eu sinto paz aqui, eu fico, eu não sinto paz aqui, eu não fico, e do mesmo jeito eu transmito isso para que as pessoas possam ir sentindo em outros modos, no caso, alimentar, né? O autoconhecimento do que te faz bem, o que te faz soltar coisas que não te fazem bem, o que te faz ficar mais aqui. Então, mesmo que você tenha, porque tudo isso a gente está falando de um modo muito bacana, né, Geice? Aí de vez em quando eu lembro, assim, sabe, daqueles momentos que eu estava assim, tá tudo, a teoria é essa. Mas e quando tudo desmoronou? Uhum. Né? Como é que você fica? E aí, quando tudo desmorona, é aquela uma batalha por vez. É o pratinho que você vai equilibrar, prioritário para você continuar. Então, assim, até como você falou um momento, o controle, a gente quer controlar tudo que dá uma segurança. Quando você tem muitos pratos para equilibrar, isso foi uma coisa que eu aprendi até hoje, eu levo, e muitos que são os meus amigos mais próximos sempre brincam, porque eu não vejo o prazo com muita antecedência, eu não vejo que eu tenho muita coisa para dar conta, eu simplesmente
vou seguindo, vai dar conta. Não, tá longe ainda. Mas não é porque eu sou a desligadona. Não, é porque são muitos pratos para equilibrar. E aí, naquele momento, eu disse, eu estou segurando aqui, cara, são 5. Esse aqui dá para esperar. E aí, daqui a pouco, eu tiro um quando chega a hora para segurar esse. E com a graça de Deus, vem dando certo. Mas é isso. Então, mesmo que as pessoas estejam passando por momentos difíceis, ou situações bem desequilibradas da vida, veja quais são os pratos prioritários para que você equilibre dentro do seu autoconhecimento, da sua atenção, para poder fazer o melhor por você. É exatamente isso, né, Carol? Eu fico pensando aqui, veio uma imagem na minha cabeça, você falando, que é a gente está aqui sustentando tantos pratinhos e talvez o autoconhecimento nos ajude a entender quais são aqueles pratos que eu realmente preciso rodar, sustentar naquele momento e escolher aqueles outros que talvez podem esperar, pegar eles e colocar no chão, porque se eu tento sustentar 5, 6, 7, 8, 9, 10 pratos ao mesmo tempo, algum vai quebrar, Alta porque mão. não tem como. Então, Exato. será que o que é possível para mim agora? Será que aquele pratinho ali que eu estou achando que é necessário, que eu tenho que sustentar, será que eu consigo deixar ele aqui de canto, pegar ele com cuidado, colocar no chão, para eu conseguir sustentar os outros de forma melhor, para que eu previna uma quebra generalizada depois, né? Exatamente. E o Nada. autoconhecimento vem com isso, vem trazendo essa possibilidade de enxergar isso. É uma granada que você está com ela aberta aqui. Qualquer hora bateu, ela pode explodir. Né? Então, cuidado com o que pode derrubar todos os seus pratos. Né? Então, assim, se coloque em situações que você vá sustentando os pratos prioritários para a sua vida e compre as batalhas. Durante, pronto, muito interessante a gente entrar nessa pauta. Durante a pandemia, eu acho que as pessoas foram pegas de surpresas, muitas ansiedades, muitos medos, e de repente veio o olhar para dentro, ou se permitir sentir, né? E todo mundo começou a sentir, talvez sentiu demais e ficou aquele tempo e tal. Passou um tempo, quantas pessoas eu atendi que disseram não foi prioridade minha olhar para agora, para o meu corpo, para minha qualidade de vida. Eu estava sofrendo com as dores que eu tive na pandemia, com as questões financeiras, com muitas necessidades, que às vezes nem foi a pandemia, foi a vida inteira e a pandemia só fez ela olhar para dentro, né? Ela parar. E aí as pessoas se encontravam na minha frente dizendo: agora eu quero me cuidar, porque eu não estava me cuidando. E muitas disseram assim: eu fiquei com medo de morrer, né? Então eu fui fazer, principalmente os homens. Os homens, eles são mais impulsivos na hora de viver, eu acho, mas na hora que bate a solução, o homem ele é muito imediatista. Então eles iam em algum médico, faziam os exames e trazia para mim, porque eles precisavam resolver ali, porque eles viam como uma causa de inflamação e viam dores de outras pessoas que deixaram os filhos e etc. E aí eles se colocavam para solucionar. Então, assim, é a prioridade da base e a saúde física e mental para que a gente possa andar, para que a gente possa ser o contato de emergência dos nossos queridos, sejam nossos filhos, sejam os nossos parceiros, sejam nossos pais. Então, assim, você é o contato de emergência das pessoas queridas à sua volta. E se você não estiver pronto para ser a emergência que eles pedirem, como é que você vai fazer? Então, para você ser o contato de emergência das pessoas próximas, você tem que cuidar da sua saúde física e da sua saúde mental. E a base está na alimentação, no exercício e nas práticas espirituais e de meditação e etc. É. E encontrar as práticas e a alimentação e o exercício que funciona para você, Para você, né? o autoconhecimento, a partir do autoconhecimento, exatamente. Exatamente. Carol, eu fiquei pensando aqui, quando você falou, né? Você fala sobre os seus motivos, e sobre a forma como você começou e escolheu a se apresentar diante da vida depois de uma grande perda e criando esses dois filhos. Como é que é para você, enquanto mãe, né, mãe solo, crescer essas duas crianças e falar sobre a ausência do pai?
Na verdade, é como a gente estava falando, você atravessa uma floresta perigosa, escura, sombria, e você adulto entende isso. As crianças, na época da tragédia, não. Maria tinha 3 anos e meio, Antônio 1 ano e 10 dias. Então, realmente isso facilitou um pouco, porém, hoje Maria já tem 10 anos e entende bem, Antônio tem 7, autista, que eu descobri depois de um tempo, e fica mais invadido esse momento e você, aos poucos, você tem que saber administrar as emoções nisso. O que é fato? É, não, em nenhum momento eu atravesso essa floresta puxando a dor. Eu sei que vai chegar a hora. Vai chegar a hora que eles amadureçam e eles sejam adultos e etc. Não negligencio desde o momento principal. Maria que entendia, soube do falecimento, perguntei se queria estar presente. Isso tudo foi muito bem orientado, porque eu busquei ajuda, né, de profissionais da área. E até hoje é tudo muito cantado de uma maneira que ela não perca o brilho no olhar de uma criança que possa ser feliz, que tenha família e que ela tenha muita gente que ame ela. Então, assim, todo momento nos eventos da escola, posteriores a tudo, a gente sempre puxou muita gente. Então, assim, às vezes, é o pai, a mãe, uma avó e tudo que era para estar presente naquele momento, a gente puxava muita gente da família para que ela sempre visse que, olha, eu não tenho meu pai, mas eu tenho tanta gente aqui comigo, né? E hoje Maria é assim, ela gosta de gente, ela gosta de famílias perto, ela é dada, né? E foi com esse olhar que eu levo, assim como eu também descobri em grandes amizades, muito apoio, né? Tanto a minha família, sem dúvida nenhuma, mas grandes amigos, fortes amigos próximos que fizeram como uma colcha, né? Na verdade, um colchão de amor que me sustentaram ali naquele momento. Até uma amiga disse assim, mas é ruim, né? Aquele momento que você sente como vítima ou pena. Não é se sentir como vítima ou pena. Eu precisava me sentir acolhida. Se é por pena, sabe? Naquele momento eu não tinha nem escolha. Eu tinha que sentir ali aquele tudo que fosse me dado de positivo. E com o passar do tempo, você vai selecionando assim como as pessoas elas não lembram mais do que acontece e você está vivendo. A vida ela não para, né? Ela vai, as imprevisibilidades vão acontecendo. E para os meninos, eu trago como uma felicidade das experiências que vivemos, do que construímos, que nossa família é muito abençoada, que tudo está em paz, que em nenhum momento eu puxo para dor. Porque criança precisa crescer com olhar de criança no sentido de ser feliz, de ser encorajada a ser muito feliz e ter sua autossegurança para a vida. Então, assim, é bem forte esse lado de não puxar para os meninos a tristeza, a dor, a tragédia. Eu protejo bem esse lado deles, assim como os outros familiares também, para a gente seguir mais em paz e na hora que for preciso, a gente está do lado para apoiar, porque Uhum. esse momento cada vez mais vai chegando. E é tão bonito te ouvir, né? E eu sei que isso vem de muito trabalho interno, né? De você tentar entender como é a tua experiência e proteger a experiência das crianças, permitindo que elas sejam crianças, mesmo em meio a perdas tão significativas. É, isso diz de muita força, isso diz de muita força e que bom também é ouvir que você foi acolhida, atravessada e cuidada, amparada por tanto amor, né, dos vínculos das pessoas. Acredito que não só as pessoas mais próximas, mas também pessoas mais distantes que, por você já ter uma posição de destaque naquele momento, né, que aconteceu, quanto que as pessoas se sentiram tocadas pela sua situação e que estão ali enviando amor de algum modo, né? E a gente, eu e você, né, enquanto amigas, assim, eu mais uma vez admiro pra caramba
a mulher que você é e tô enviando amor, assim, desde de longe, de perto, porque a vida é isso, né, a vida é esse tecido que a gente vai construindo a partir dos nossos vínculos, e a gente não tá só. E quando a gente acha que tá só, é muito triste e traz uma essa sensação de isolamento, né, ela pode ser muito, muito difícil para a nossa existência. Então, nos momentos de dores, encontrar esse amor, encontrar pessoas a quem se apoiar, encontrar esse acolhimento é tão importante. E eu vi que a partir disso, você receber isso e você também dá isso para as crianças, e elas vão com certeza multiplicar isso enquanto adultos, né? Eu acho que tudo na vida tem os prós e os contras, né? E a gente sabe que existem pessoas boas, pessoas más, não sei o quê, falam isso, falam aquilo. Em todo momento, nessa falta de ar, nessa necessidade do oxigênio, o que é que me faz bem? O que é que o oxigênio chega e parece que meu peito respira? É o bem. E o bem, o agradecer, o fazer o bem também. Então, assim, parece ser meio clichê, mas na hora do ou vai, ou racha, ou vive ou morre, é isso que fica. Então, assim, o que me enche é o bem. Então, agradecer, receber ajuda, oferecer, ver o lado bom das coisas, abraçar isso. E naquele momento que eu sinto, eu costumo dizer que eu sou muito também sensível, talvez por tudo que passou, mas também acho pessoal mesmo, que a energia que não está tão boa, aí você dá uma desviadinha aqui, você vai andando conforme o que você precisa, porque não eu não estou com energia de sobra, infelizmente, eu não estou com um pulmão falando em oxigênio como se fosse para sobreviver. O meu pulmão não está saudável, o meu pulmão foi perfurado, foi sofrido. Então, assim, o que entra aqui tem que ser de energia boa, tem que ser de oxigênio e não de fumaça, né? Então, eu soube fazer isso e hoje eu levo muito isso para os meninos. Não, peraí, vamos viver bem. Então, assim, o que eu puder somar de paz, tranquilidade, bem-estar, Deus, amigos, somar nesse sentido, eu somo para mim e somo para quem está perto. Obviamente os meninos, mas eu acabo transmitindo realmente para quem mais se aproxima, porque eu acredito que isso salva. O bem-estar de um modo geral. Por isso que vem também o meu trabalho com alimentação mais saudável, com alimentação mais limpa, com levar a saúde às pessoas, exercício e a cabeça, porque isso salva. E aí os meninos hoje eles são protegidos por essa minha visão e eu acredito que é muito, muito bonito. A gente vive num ambiente muito bacana, mesmo com tudo. Eu, graças a Deus, consigo levar assim. E eu ouço nessa sua fala, assim, que é a possibilidade de colocar contornos e limites em situações, pessoas, energias, entendendo o que é que você deixa acessar, o que é que você não deixa acessar, né? A sua Muito forte. vida pessoal, profissional. Então, como que é importante a gente aprender a colocar esses contornos, né, na E nossa você me existência. conhece, você me conhece como uma pessoa, né, como pessoa, você me conhece não só como uma nutricionista. Então, eu sou conhecida também por essas tolerâncias e intolerâncias a algumas coisas. Mas por quê? Porque é isso, é como uma vez eu fiz uma analogia como escola. Você entra na escola e você passa por média se a nota for 7. Se a pessoa está bem, ela consegue ficar com média 7, 7,2 e brincando ali para ver se vai ser aprovada. E de repente ela se põe em uma situação que a nota cai para 6, 6,5, 5. Beleza, se você consegue. Eu já fico sem ar ali, no 6, no 5, porque eu não quero baixar da média, que me deixa tranquila, que me deixa em paz, que eu consiga seguir. Então, existem situações na vida que a média que você sai vai sair para 3, para 2. E eu não sei se existe recuperação na vida para você subir isso.
e passar de ano. Então, eu prefiro me colocar em situações em que de 7 para cima, ok, tudo bem, previsibilidades cair um pouquinho, mas eu não acho que a gente possa estar brincando de baixar, pelo menos Carol, diante do que ela já passou, de média. A minha energia ela tem que estar de 7 para cima para eu ficar confortável e em paz e levar paz para quem eu puder ajudar. Porque do jeito que eu fui ajudada, eu pretendo estar sempre ajudando pessoas queridas e que eu possa servir também com o dom que Deus me deu e com a história que eu fui colocada para poder servir e ajudar mais as pessoas. Total. E assim, eu vejo isso como um grande sinal de maturidade, né, que vem a partir das nossas experiências, a partir da idade, eu acho que a gente vai ficando mais velha, assim, e vai entendendo o que que merece a nossa energia e o que não merece a nossa energia, porque não tem energia infinita. A energia, ela é finita. Então a gente vai entendendo, porque quando a gente é jovem, e assim, falo por mim, com certeza da minha própria experiência, né, de que assim, quero dar conta do mundo, quero fazer tudo e quero ter muitos amigos e ser uma pessoa extremamente extrovertida, muito bem conectada. E aí a gente vai envelhecendo e a vida vai passando, a vida vai acontecendo, a gente vai tendo marcas no nosso corpo, a gente vai carregando as nossas bagagens, e aí vai chegando aí os 35, 40 anos, 50, 60, e a gente vai entendendo que, assim, às vezes não vale a pena discutir, não vale a pena investir ali. Talvez eu, ao invés de estar querendo gastar minha energia a noite inteira, eu vou ali até um determinado horário, depois eu volto para descansar, começo a valorizar outros momentos que talvez na visão da juventude seria impossível, ou seria chato, ou seria tedioso, mas aí a gente começa a valorizar, como por exemplo, vou ali na praia só para ficar olhando o mar. Ou vou Ah, voltar para casa cedo dessa festa, ao invés de ficar a noite inteira em pé, fico até 11 horas, vou para casa sentar, botar ali um filmezinho para assistir, né? Ficar bem comigo, ficar em silêncio. Ou tô ali com os meus filhos, não tenho filhos, mas tenho muitos amigos que têm e ouço muitas histórias, né, de como que para uma mãe, por exemplo, é muito difícil ter um momento solo. E aí passa a se valorizar muito o momento solo de mais silêncio, em que os filhos estão com a rede de apoio, estão com o parceiro, estão com as tias, estão com a avó. E aí tem aquele momento, você começa a valorizar aquelas pequenas coisas que talvez em um outro momento da vida não se valorizava, né? Então, maturidade nos traz uma outra perspectiva, é um outro fluxo, é um outro ritmo. E eu é, vejo a tendência é que, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai valorizando mais os espaços, espaços mesmo, assim, de ter mais espaço entre compromissos, ao invés de colocar ali uma coisa atrás da outra, eu coloco um espaçozinho para dar lugar ao imprevisto ou para dar lugar ao descanso, né? Eu começo a dar espaço na forma como a gente fala, vai falando um pouco mais pausado, começa a dar espaço no final de semana, ao invés de encher de atividades. É um final de semana que é livre, que me permite ser espontâneo. Então, acho que a maturidade vem com isso, né? bem, bem sim. E no final tudo vai dar certo, a gente vai escolhendo os pratinhos. Exatamente. Carol, se você pudesse dar um conselho para a Carol de 10 anos atrás, com a mentalidade que você tem hoje, com o saber que você tem hoje, com as experiências que você tem hoje, o que que você diria? Eu acho que 10 anos atrás, vamos lá, estaria engravidando de Maria Clara. Estava bem no auge de outra mudança de vida, né? Já chegando, uma hora que você falou aí, eu disse o livro meio, né? A maturidade é o livro meio da gente de vida. Então, assim, há 10 anos atrás, eu acho que era totalmente mais imatura, não tinha essa noção de tempo, de qualidade de vida. Pra você ter noção, 10 anos atrás eu estava começando a ser fitness, mas por uma questão de trabalho. Eu sempre amei trabalhar, não gostava de atividade física pelo tempo que levava e com aquela atividade física que eu estava escolhendo. Isso eu atribuo também a lugar, né? Não é só porque o lugar é ruim, mas o acolhimento e etc. No meu autoconhecimento hoje, eu sou muito mais
é, decidida do que me faz bem e o que talvez não faz e eu não sustento. Isso vale para a atividade física e para qualquer outra circunstância. Mas há 10 anos atrás, eu diria para a Carol olhar mais para dentro, né? Ter um pouco mais de calma e ter medo, porque, por um lado, eu acho que eu era muito direta. A minha psicóloga, ela fala que eu ligo um trator e vou. Mas eu ligo um trator e vou hoje porque eu tenho duas crianças em cima e eles precisam passar por aquele ambiente ali. Então, vamos. Mas quando, há 10 anos atrás, eu ligava um trator e ia sem medo da vida e das voltas que ela pode dar. E hoje a gente vê que ela dá muitas voltas, e não é 360 que volta para o lugar, é 180 que você fica do outro lado, e aí você vai ter que reconstruir, isso vai exigir muito de você. Então, talvez um pouco mais de calma, planejamento, né? E olhar para dentro, baseado no autoconhecimento, e que com certeza vem um mundo muito louco na frente, que é isso que a gente vive hoje, desse mundo de internet, desse mundo fragmentado, desse mundo de olhar vazio e raso que a gente tem para saber se colocar bem. Mas eu também parto do princípio que nada acontece por acaso e que tudo que eu passei me trouxe aqui hoje por alguma razão e que hoje eu gosto muito da razão que eu vivo, do que eu faço, do que eu carrego comigo e enfim, então assim, tá tudo bem e eu tenho certeza que é só para melhorias. O que veio para levar para os 180 veio e aos pouquinhos a gente está ajeitando os ponteiros para voltar para 100% mais estável ou não, né? Na verdade, a vida não é estável, mas no sentido de tranquilidade. A vida é instável, na É, verdade, o tempo todo tá mudando, né? é a Vem gente se aí a sentir estável impermanência no novamente. instável. Como é que a gente pode navegar nessas ondas aí, nesse mar que tem diferentes ondas de diferentes tamanhos, e a gente conseguir permanecer ali na prancha, né? Para É quem tipo o SUP, surfa. né, que a gente já fez. Exatamente. Para quem surfa, para quem faz esportes aquáticos, né? Eu acho que essa é uma ótima metáfora, assim. Se a gente tenta controlar demais, a gente cai, a gente perde o equilíbrio. Mas no momento em que a gente começa a destravar um pouquinho o joelho, começa a sentir mais a prancha, começa a estar junto com a prancha, como se a prancha fosse parte de você, fica muito mais fácil navegar e conseguir subir, descer as ondas do que quando a gente está lá duro tentando controlar, né, aquele movimento. Isso. E mais do que isso, porque aí, por exemplo, vem a instabilidade das ondas e você tá lá. Imagina você muito medrosa de cair no mar. Imagina você muito ansiosa, você não acreditando que você está bem ali, equilibrando, e você só vai estar bem quando chegar no ponto de terra firme. Você cai. Você fez SUP comigo, você sabe exatamente isso. Quando você se equilibra numa prancha, mesmo com as ondas, se você fica mais tranquila, você vai passando. Por isso que eu volto à base. É a cabeça estar bem com ações que te façam manter essa cabeça bem para que naquele desequilíbrio você vá passando de uma maneira suave. E lembre, o livro da vida meiou, que está acabando. E para as crianças que você está levando, as crianças, elas perdem já essa infância. E elas têm esse momento de se tornarem adultos seguros, de se tornarem adultos felizes, de se acharem merecedores de vitórias. Então, se você vai na prancha só pensando que vai ficar tranquilo na terra firme, acabou. Acabou o caos, criança com problema, você super mal e etc. Vai de boa, trabalha a sua cabeça, seu corpo, seu espírito, para que aquilo ali vá leve, mesmo com as ondas, e aí você com certeza se equilibra muito melhor. E as crianças vão ter oportunidade de vida, de qualidade de vida lá na frente muito melhores que você possa levar em termos de educá-las, de fazê-las crescer. Você não bota uma criança no mundo sem esse poder, né? Você tem que ter essa sua responsabilidade. Então, eu tenho muito isso.
Total. E se a gente tá nessa prancha tentando pensando no depois, a gente perde a qualidade da experiência que está acontecendo enquanto se está na prancha, né. Eu Exatamente. volto para o mindfulness, pra presença, pra consciência, pra gente estar presente no que a gente está fazendo enquanto a gente está fazendo, porque estar sempre pensando no depois ou na terra firme vai me tirar dessa experiência do agora, e quando eu tentar lembrar de como foi aquela experiência, eu não vou ter memória vívida daquilo. A memória que talvez vai vir vai ser a preocupação, a ansiedade e o medo que eu tava daquela experiência, né? Então, acho que tudo é oportunidade da gente relembrar e fazer escolhas dentro do nosso nível de consciência para poder aproveitar aquilo que está acontecendo ali agora, mesmo que seja desafiador, né? E entender que aquilo tá me ensinando algo, que aquilo tá me dizendo algo, que aquilo tá mostrando parte de mim que talvez eu não reconheceria se eu não passasse por aquilo. E falando de maternidade, Carol, você fala, né, tanto dos filhos, e eu sei que a maternidade é um momento e um estado de ser que muda tudo. E quando eu perguntei, né, o que que você diria para Carol de 10 anos atrás, você vinculou ao nascimento da sua primeira filha. Nessa maternidade, o que que existe algo que seus filhos eles fazem ou eles dizem que fazem você parar e refletir sobre a vida? Então, assim, a gente já sabe que a maternidade transforma de várias maneiras. E eu sei, eu ouço das minhas amigas com filhos que parece que às vezes eles falam e fazem coisas que estão ali mostrando algo de você que talvez você precise olhar. Tem algo assim na tua maternidade? Tem algo que eles fazem ou dizem que fazem com que você pare e reflita um pouco mais sobre a vida? Eu acho que o fato deles se sentirem seguros, assim, a visão, os filhos eles trazem para os pais uma responsabilidade muito grande de você ser o contato de emergência deles. Então, se você é o contato de emergência dos seus filhos, como é que vai ser essa emergência? Então, na fragilidade de uma doença, na necessidade de um apoio, na, na forma que eles possam se portar amorosamente para o mundo e sentir o apoio de outras pessoas que eles possam amá-los também. Então, assim, eles me mostram como eu devo gerir minhas emoções com eles, o que eles veem, para que eles se tornem mais fortes, seguros, responsáveis e sem contar, com certeza, no que eu posso fazer ali para resolver uma situação. Seja uma corrida, já corri várias vezes, que eu morro correndo, mas e ali eu tentando continuar, e eu disse, e se eu precisasse correr atrás de Antônio? E eu já precisei correr com medo dele passar, ele estava passando numa rua que tinha um cruzamento, e eu fui muito rápida, então assim, e se eu não conseguisse, né? E já precisei, em um momento de pressa, pegar a Maria no braço e levar, passar ela por um portão para que ela abrisse a porta, que a gente estava atrasada para uma consulta. E foi muito rápido e devido à minha força, ou seja, à minha qualidade física de saúde, isso foi possível. E se eu precisar várias vezes ali dirigir e não comer e ficar acordada, tudo isso faz com que você olhe para a vida e vá organizando para que você seja realmente uma referência de suporte físico, mental e educacional, né? Então, assim, eu vejo os meninos como uma sementinha, né? Que eu estou regando. Então, eles me passam sempre essas necessidades. Não, por exemplo, Maria já tentou correr, que ela me vê correndo. Maria já pediu para ir para a academia e Antônio já foi super feliz para a academia do prédio, só que aí não podia, que tem que ter o professor. Ela hoje faz natação e justamente depois que eu faço natação, eu tento não interferir. Maria, quando nasceu, eu estava no auge do emagrecimento em Natal, todo mundo falava muito em dietas, acho que era um auge muito grande,
E era, se vocês têm noção, no parto dela, eu estava virando para tomar hack e todas as médicas e enfermeiras estavam lá, a gente falava sobre dietas. E eu tinha um cuidado que ela não conhecesse ou não crescesse no meio do gordo e do magro, porque era muito que todo mundo falava. E Maria não sabia distinguir até uma boa idade, talvez 3 anos, alguém dizendo se era gordinho ou magrinho, porque eu não levava isso para casa, para que ela não ficasse com neuras em dieta. E realmente, graças a Deus, a gente não tem isso em casa. Então, assim, eu tenho todo um cuidado de acordo com o meu olhar para a vida. Eu costumo dizer, Jayce, e tenho dito recentemente, tem uma cantora aqui em Natal, não sei se você conhece, Natal não, né? No Brasil, mas acho que ela é daqui, não sei, que é a Michelle Andrade, que ela diz assim, sobe o drone. E esse drone, muitas vezes, eu me sinto, Carol, sobe o drone e olha de cima as situações daquele paciente, onde ele está inserido, por que que ele está comendo mais, a ansiedade, a, a criança, por que que está acima do peso, né? Então, assim, os meninos, eu subo o drone e fico pensando na questão comportamental geral, seja para se sentirem mais seguros, serem mais educados e realmente amorosos e terem mais qualidade de vida. Incrível. Se eu te perguntar agora, né, se vamos pensar assim, fazer um exercício de se os seus filhos voltassem para você e te perguntassem assim, mãe, o que que é uma vida bem vivida? O que que você Eita. responderia? Ai, Deus, que pergunta! Eu diria que era uma forma, o que é uma vida bem vivida? É uma forma muito complexa de olhar a vida e responder assim em palavras, mas sem dúvida nenhuma, a premissa principal é estar com o coração em paz. De que forma? De que você se sinta tranquilo, seja numa cama muito boa, seja num colchão, naquele momento que você vai dormir, que você tenha relações que lhe transmita tranquilidade, paz, verdade, que você não tenha peso na consciência por nenhuma atitude, que você se sinta bem fisicamente, que você não sinta tanto as dores. Enfim, eu acho que a paz é exatamente, mesmo na falta de saúde, se você estiver em paz, você consegue passar por aquela falta de saúde melhor. Então, assim, não é material, é viver uma vida que você consiga ter tranquilidade, porque assim, eu vivi momentos muito difíceis na minha vida que, se Deus quiser, meus filhos não passarão, mas o corpo doía. Eu lembro que eu senti, eu dizia assim que tudo aconteceu, eu tinha vontade de passar um estilete assim nas minhas costas, um trapézio e tirar algum músculo que ardia. E não era, eu não sentia por quê, mas era tudo que eu vinha passando. Então, assim, depois que você passa por situações que te tiram a paz, que te dão medo, e você não pode nem deitar muito para assimilar tanto, porque a vida está lá, está pedindo, embora eu agradeço a Deus por isso, porque graças a eles, não foi Carol Nóbrega que levantou, foi a mãe de Maria Clara e a mãe de Antônio que levantou. E aí, quando você passa e olha assim, e sorri novamente, você vive em paz, você dorme bem, você acorda de manhã cedo, você vê o mundo simples e agradece e disse assim, tá tudo bem, mesmo não tendo grandiosidade desenvolvida, isso é a forma melhor de ser vivida, é ter tranquilidade e paz no que você está fazendo, vivendo e com quem você está. Se algo te tira a paz, resolva, seja como for, pelo menos tente. Eu ouvi a amiga Carol dizendo agora, resolva, É, ou então a nutricionista Carol, cuide, vamos, cuide. esse resolva é barra, né? É, Mas é isso. resolva. Muito bom. Para a gente já ir se encaminhando para o nosso finalzinho da nossa conversa sobre a existência, sobre essa vida e sobre essa mulher, essa empresária, essa nutricionista.
Carol, você tem alguma pergunta sobre a existência que você ainda não encontrou a resposta? Se sim, qual seria? Geice Araújo, não vou saber dizer isso. Alguma pergunta sobre a existência que eu não tenha resposta? Não, eu acho que a gente fica sem resposta. Vou ser sincera, a gente não tem a resposta do fim da vida, da sua Hum, vida. Você não sabe uhum, como ela vai terminar, você não sabe com quem, em que situação. Então, assim, aquilo que eu digo, a gente estava falando no início, você não controla a sua vida, você não controla o fim dela. O fim dela pode ser daqui a pouco, pode ser daqui a muitos anos. Então, assim, é por isso que viver bem, na medida do possível, buscando essa paz, essa qualidade de vida, que você sinta bem-estar onde estiver, hoje, agora, vai muito além do que de ambições desse mundo mais raso que a gente tem, seja de estética desenfreada, seja de uma ambição financeira. Então, assim, o que eu não tenho resposta é sobre o fim. E aí, como eu não tenho, e eu sei que a vida trabalha sobre imprevisibilidades, então, o hoje, o mais saudável possível, o mais em paz possível, tentando esse foco, porque realmente eu não tenho resposta sobre o final. né? E eu, quando estava pensando na nossa conversa, assim, e eu gosto muito de filosofar sobre a existência e fazer perguntas sobre a existência, porque eu não tenho resposta para muita coisa, né? E o fim, inclusive, é uma das respostas que também, né, a gente É, não sabe. E a vida em si é um grande oceano de desconhecido, do não saber, né? A gente não sabe o dia de amanhã, não sabe daqui 30 minutos o que é que vai acontecer, apesar da gente ter planejamentos. E como a gente lida com essa ausência do não saber pode aliviar ou angustiar a nossa existência. alivia, alivia. É, esse não saber, eu, sinceramente, aí a Carol, que você conhece, diz, graças a Deus. Porque não dá. Por que que eu vou pensar nisso no final? Eu só sei que, tipo, é agora, e agora eu tenho que estar bem e em paz. É, dor, eu já passei por muito, não quer dizer que eu não vou passar, não, pelo amor de Deus. Eu, inclusive, não queria, obviamente, mas eu prefiro não saber. Eu prefiro ir trabalhando no saudável, no bem, na paz agora, porque essa ansiedade eu não tenho justamente por eu não dar conta. Seria mais uma coisa para eu pensar. Então, eu, sinceramente, nessa pergunta que você falou, com alguma pergunta da existência que você não tem, não tenho, não quero, deixa para lá. E eu tenho certeza que muitas pessoas estão ouvindo agora e vão ter uma opinião diferente, né? E que bom que tem opiniões diferentes, no sentido de que, eu gostaria de saber todas as respostas, eu gostaria de ter todas Isso. as respostas para todas as perguntas. E aí o convite é a gente, né, olhar para essa necessidade também e para como isso nos faz sentir, né? Então, o não saber te alivia, te angustia, e se te angustia, como é que é possível dentro dessa jornada de autoconhecimento que é a vida, a gente diminuir um pouquinho, achar ferramentas que nos ajudem a lidar com essa angústia, né? Então, inclusive, ouvintes, coloquem aí nos comentários o que é que vocês sentem com isso, como é que é, angustia, alivia, não saber respostas, estar diante do desconhecido, queria ouvir vocês também. Carol, hoje, o que que te inspira hoje, né? Você tem lido algum livro que te inspira, ou você tem assistido alguma coisa que tem te inspirado que você gostaria de deixar como recomendação para os nossos ouvintes? Não, hoje eu não. Eu acho que eu foco muito sempre nessa questão do meu trabalho, da saúde e qualidade de vida, para que eu sempre possa levar mais o que o que eu sou ferramenta, né? Então, a nutrição, ela toma muito conta das minhas leituras, das minhas escutas, e tudo isso acaba como você foi um meio,
em 2018, me ajudando, eu buscando ajudar pessoas com zero açúcar e fui me ajudando, e a nutrição também vai me ajudando, os exercícios vão me ajudando, a, a questão da autoajuda também me ajuda, mas assim, o que me inspira é que soma, tá? É tipo assim, Carol, você vai escutar, assistir um filme. Eu gosto desse filme que me dê ou o analgésico, aquele filminho leve e tal, mas é bem pontual, ou algum filme que deixa uma mensagem positiva que me faça olhar para a vida. Amo isso. Adoro livros que eu leia pedaços, tipo, acordei, pego um pedaço e dali eu já tiro um extrato legal para começar meu dia, sabe? Escuto palavras de Deus, escuto louvores, tudo isso que vai somando. Então, assim, eu trabalho muito nessa o que vem de bom, sabe? Porque, assim, de ruim eu sei que tem e não para de ter, mas se eu organizar aqui, o que vem, eu vi uma frase bem bacana esses dias, que é assim, o Senhor proteja as minhas costas, porque o que vier de frente, eu vou bater. Tipo assim, eu bato de frente, né? E o que tem nas costas eu não estou vendo. Então, se Deus me proteja, proteja as minhas costas, porque de frente eu vou bater. Então, assim, mas para isso eu tenho que estar bem. Então, que Deus me proteja sempre, mas que eu também me fortaleça, porque eu tenho certeza que Ele está lá em cima, Ele tem trabalho demais. E Ele precisa que a gente esteja em busca realmente de se defender, de buscar nossos sonhos, de agir. Então, eu trabalho muito, tudo o que me inspira, o que me fortaleça, saúde física e mental, e essa paz, realmente. Aí, se eu estiver bem aqui, eu consigo levar os pequenininhos, sem ninguém sentir tanto, ir atravessando passinho por passinho, pego na mão de um, pego na mão de outro, que vá me ajudando, que eu possa ajudar também, e que tudo passe bem nessa trajetória, seja numa floresta escura ou chegando no paraíso. Incrível. É, você gostaria de deixar, gente, para finalizar nossa conversa, você gostaria de deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes, para quem está assistindo também pelo YouTube? Qual mensagem você gostaria de deixar? Eu acho que eu deixo a mensagem de tipo assim, no frigir dos ovos, que vocês olhem os detalhes, né? Porque eu digo que de toda trajetória de vida, Deus fala em detalhes. A gente tem muita coisa que a gente passa, que tem porquê, a gente se fortalece, a gente se molda, a gente serve de instrumento para outras pessoas, e que nesse contexto, se você estiver escutando, pare, escreva, se autoconheça, faça uma terapia se puder. Se não puder, busque ajuda com pessoas que hoje acho que a internet, apesar de ter muitas informações, a gente tem muita ajuda, coisa que antigamente não tinha. Então, assim, autoconhecimento, olhar para dentro, aquele conselho que eu dei para a Carol 10 anos atrás, para que você possa ter planejamento, para que você possa se organizar em ser vivo no sentido de cabeça, mente, espírito, força física, né? Então, assim, trabalhar todo esse arranjo. Se você se olhar mais, você consegue se organizar mais e pegar para frente. Então, assim, não é que quem é Carol que tanta gente fala assim, ah, inspira depois de tudo que ela passou e ela faz isso, isso, isso. E até essa semana eu fiz umas postagens sobre como foi meu dia corrido. E no meio deles eu mostrei como eu fiz naquela correria para fazer uma atividade física. Mas aí eu botei atividade para saúde física e mental, porque nela eu optei por um cenário que me faz bem emocionalmente. E aí alivia e você vai dando conta de segurar seus pratinhos, sem aquela ansiedade, como se a gente falou aqui na analogia do SUP, né? Do surfar. Se você está em cima de uma prancha e tem ondas grandes, para você se equilibrar, aqui tem que estar ok, o corpo ereto e a vontade de viver em paz e passar por ali sem pensar na queda. Eu acho que é bem isso. Prestar atenção ao caminho, investir em autoconhecimento, né? E saber colocar contornos, limites, parece ser chave para esse processo de uma vida bem vivida, uma mensagem que a gente pode deixar para os nossos ouvintes aqui.
Carol, como é que as pessoas te encontram? Deixa aqui teu Instagram, seu contato, que eu também vou deixar na descrição do Uhum. vídeo e também do episódio. Que vocês podem clicar diretamente para lá, mas fala pra gente como é que a gente te acha. Tá. Eu uso muito o Instagram, inclusive eu falo para meus pacientes, entre em contato comigo no Instagram, que lá não é tão poluído, né, de celular e tal. Então, o arroba Carol Nóbrega Nutri, tudo simples. Vocês podem adicionar no Instagram, vocês podem mandar direct, e aí a gente realmente tem um contato bem interessante para agendar consulta, programas que eu faço, e assim vai. Lá você fica conectado com o dia a dia dessa jovem senhora. E ela tem vários programas online também, né? Então, ela tem programa aí Zero no Açúcar, tem programa de programa metabólico, que eu acabei de Uhum. participar, inclusive, Uhum. aprendi a fazer jejum intermitente. Então, assim, aprendi um monte de coisa. Inclusive, acho que a gente pode gravar um outro episódio falando sobre as Isso. emoções por trás de jejum, porque, Ah, é, temos essa querida, para fazer. lidei com várias emoções quando eu resolvi entrar nesse programa contigo e foi incrível, foi incrível. Então, super recomendo. Carol, muito obrigada pelo teu tempo, pela tua energia, pelo teu amor, pela tua Uhum. amizade. Muito obrigada por compartilhar com a gente tua sabedoria e tua história. E esse encontro, né, que aconteceu lá em 2018, realmente mudou muita coisa na minha vida, mudou muitos fluxos. E eu espero que a gente continue se encontrando, se amando, se Uhum. cuidando, de perto e de longe. Obrigada por Ah, estar aqui junto. amiga, obrigada, eu que agradeço. Fico tão feliz que a gente consiga ter tido esse momento. E é isso, eu acho que envolve o trabalho, aí, opa, trabalho, eu tenho que ir, a leoa vai, mas olha só, sempre ganhando quando a gente está junto. Então, muito obrigada, que a gente possa ficar sempre conectada, porque eu sei que uma ajuda a outra, porque você realmente me salvou. Nós nos salvamos. Obrigada mesmo, gente. Essa é Carol Nóbrega, mãe, nutricionista, empresária, mulher maravilhosa. Sigam ela nas redes sociais para também se inspirar com a rotina, com a vida, com o que ela traz, com a energia que ela traz para a gente. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de também curtir, mandar para uma pessoa que você gosta, comentar. A gente vai adorar ouvir saber como é que esse episódio chegou para você. Obrigada por nos ouvir, obrigada pelo encontro.